exportação petróleo versus importação gasolina, influência da Petrobras, que a gente fala hoje, o assunto que está em alta, né? É o valor do combustível. O combustível foi o seguinte, no ano passado, o governo anterior, ele não quis interferir, na verdade, para ser bem sintético, desde 2016, quando mudado o governo, assume o Pedro Parente na presidência da Petrobras, é instalado uma política de preço de paridade internacional. Ou seja, é considerado o preço do dólar e do barril do petróleo no mercado internacional para fazer a formação de preço aqui dentro. E você quebra o monopólio da Petrobras fazer a distribuição do combustível aqui. Então você tem distribuidoras privadas aqui, né? Então o que acontece? Quando você tem essa paridade de política de preço, o dólar sobe, o preço da formação de preço da Petrobras sobe, o preço do barril sobe, o petróleo aqui dentro também sobe. E aí, se ficar muito alto o preço, e não é mais a Petrobras que faz o processo de distribuição interno, por que o dono da distribuidora de petróleo vai querer comprar uma coisa cara e revender pelo mesmo preço para trocar figurinha? Ele vai pôr a margem dele também. Então você tem aí uma política de formação de preço da Petrobras que, na minha opinião e de alguns economistas, aliás, um dos maiores especialistas em petróleo no Brasil, o José Ruas, meu amigo, ele tem muitas publicações sobre isso, fazendo essa crítica. Na verdade, esse passo começa errado aí, porque qual que é a lógica disso? Não tem. Porque o Brasil ele é autossuficiente em petróleo. Ele é autossuficiente em petróleo. A questão é, nós precisaríamos de capacidade de refino de petróleo. E para isso, investimento. Investimento em refinarias, investimento em distribuidoras, investimento na capacidade de fazer o refino, né? Então, optaram em quê? Em fazer essa paridade internacional na composição do preço, pegar o óleo bruto que é extraído aqui, exporta ele bruto e a gente importa combustível. Não precisa ser economista para entender que isso não tem lógica, né? E claro que quem ganha com isso é quem faz essa intermediação. Agora, se o preço subir muito, o distribuidor aqui não vai fazer isso, certo? Então, assim, ou se o governo interferir e canetar o preço, o cara também não vai ter prejuízo e ele não vai querer vender. Então, a concepção da política de preço de combustíveis no Brasil tem que ser repensada. A questão do subsídio é o seguinte, o governo anterior não quis ser taxado, como tinha um ministro da Economia que dizia, afirmava ser liberal e tal, não queria ser taxado que ele estava intervindo na Petrobras. Então, não quiseram mexer no PPI. Fizeram o quê? Por lei, tiraram o imposto estadual sobre o combustível e baixaram umas contribuições sociais federais. Só que o imposto estadual é o filé, né? É o grande. Então você pega um estado como São Paulo, que é uma potência, né? Você imagine o quanto que o estado de São Paulo perdeu de receita a partir do momento que ele não arrebentou com o caixa dos estados. Arrebentou com o caixa dos estados. O preço do combustível ficou mais barato? Ficou. Mas criticam muito o governo Dilma de ter feito isso? Criticam, mas é a mesma coisa que foi feito. Então, assim, ficou baixa por um tempo. Estourou na mão do atual governo. O atual governo, convenhamos, começou agora, não seria de bom grado você soltar de uma vez só. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, queria soltar, mas isso teria um impacto inflacionário na hora, 1 mês, 2 meses talvez, porque ele altera a composição, porque se solta o preço estava represado, né? Até ele diluir na economia, os agentes se acostumarem com ele e não ter mais a variação, vai 1 mês, 2 meses. Seria um remédio amargo, mas voltaria e iria recompor o caixa dos estados. Mas o governo preferiu fazer o seguinte, ele deu o subsídio, ele manteve para energia limpa, que é o etanol, que aliás o Brasil é uma potência nisso, que poderia ser mais explorado em questão de fabricação de carro flex e tal, renovável, não poluente, não é fóssil. Aumentou de maneira paulatina e gradual, está aumentando, recompondo no combustível fóssil, que é o da gasolina. Com isso também nós nos enquadramos em taxar combustíveis fósseis, que foi assinado no Acordo do Clima de Copenhague, os países que estão buscando a questão do clima, que hoje isso é também um assunto importantíssimo na economia, para atrair investimento.
E lá os países que assinaram se comprometeram a taxar combustíveis fósseis para desincentivar o uso. Então, conseguiu ali agradar isso na questão do clima, conseguiu agradar na questão da energia renovável e subindo paulatinamente. E aí manteve o subsídio aonde? No óleo diesel. Por quê? Porque o óleo diesel é ônibus e caminhão, é o que faz a economia girar. Isso aí sim teria um impacto inflacionário maior. Então esse aí se estendeu por um ano. Então você hoje fala assim, eu quero manter o preço da gasolina como estava ano passado. Você na verdade quando faz isso, você está fazendo a empregada doméstica que anda de ônibus, pega 2 conduções, pagar a gasolina do carro que você vai trabalhar. Porque tá saindo do imposto que ela paga, porque o ICMS é um imposto que quando você compra arroz e feijão você está pagando, ele não é um imposto sobre a renda, ele é um imposto sobre o consumo, e depois a gente já pode falar da reforma tributária. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, tudo que ela ganha praticamente vai para subsistência e tudo vai em imposto. Então, se ela faz uma compra de R$500, ali tem 100, R$150 de imposto. Então, quando eu pego esse dinheiro desse imposto e subsidio a gasolina, não é para ela usa o ônibus. É para pagar a gasolina do meu carro. Então aí tem uma inversão de valores. Então assim, é certo manter também o subsídio para a gasolina? É de se repensar. Como é certo também manter a política de paridade de preço internacional? Eu também acho que é de se repensar, não é muito inteligente, a gente tem capacidade de refino. Então quando você faz o PPI, para atrelar o dólar, para atrelar isso, favorece o quê? A subida de preço. Se subiu muito o preço, a empresa entra muito caixa na empresa, na Petrobras, entrou muito dinheiro. O que ela faz? Ela distribui para os acionistas. Quem são os acionistas? Sou eu que tenho para minha aposentadoria lá, eu tenho 50 mil reais de ação na Petrobras? Não. Estou falando de investidores institucionais, grandes fundos de pensão brasileiro ou do exterior. Estou falando do BTG Pactual, estou falando do Itaú, estou falando de grandes empresas que lucram com esses dividendos. Ela foi a segunda empresa que mais distribuiu dividendos do mundo. Né? Que ficou na frente foi uma mineradora. Então você imagine, ela faturou, Bruna, ela teve de lucro 500 bilhões. Você tem noção que é isso? A PEC, o rombo para a máquina do Estado que parou, que precisou pedir o aval do Congresso, era 200 bi, o Congresso autorizou gastar 145 bi. A Petrobras lucrou 500 bi. Ela pagava o rombo para sobrar. Para você ter noção da monstruosidade que é a capacidade de geração dela. Isso foi para onde? Foi para bolsos de investidores privados.